Olá pessoal, tudo bem? Da série Engenharia Ambiental na Prática, você sabia que desde o dia 26 de dezembro de 2019 existe uma nova lei de licenciamento ambiental no estado de Goiás? É a Lei 20.694. E dia 3 de setembro de 2020 foi regulamentada essa lei através do decreto Eu sou o Hélio Jovem, diariamente eu ajudo as pessoas e o meio ambiente prestando serviços de consultoria ambiental e mentoria na área industrial, mineral e florestal. Sou engenheiro ambiental formado em Direito. Venho trazer para vocês as novidades sobre a legislação ambiental atual do estado de Goiás. Essa nova legislação é um marco para o estado de Goiás e também para o Brasil. Uma legislação totalmente moderna, que vai trazer muita celeridade e economia processual e contribuir bastante com o desenvolvimento sustentável. A novidade dessa legislação, principalmente, são os novos tipos de licenciamento ambiental. No sistema anterior, que ainda existe na legislação federal, é a licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. Aqui em Goiás, agora tem também a situação de outros 3 tipos de licença. A licença corretiva, a LC, a licença de adesão e compromisso, que é a LAC, e a licença ambiental única. A novidade dessas novas licenças, que vai trazer muita celeridade ao processo, conforme eu disse, é porque existe a licença corretiva e a licença de adesão e compromisso. Com quais condições você poderá requerer essa licença? No caso de empreendimentos que esteja em funcionamento e não tem o licenciamento ambiental, mas foi protocolado, você entra com pedido para assinar um termo de compromisso ambiental. O órgão ambiental vai analisar a necessidade desse pedido e vai estar liberando um termo de compromisso ambiental, que automaticamente é a licença corretiva. E nela tem várias condicionantes para ser cumpridas. E cumprindo essas condicionantes dentro do prazo, automaticamente o empreendimento estará de forma legal e funcionando com tranquilidade. Da mesma forma, aqueles empreendimentos que ainda não foi instalado e também não entrou em funcionamento, ele não está irregular, mas a licença ambiental foi protocolada e ainda não foi liberado. Você pode pedir também para assinar o termo de compromisso ambiental e automaticamente vai ser liberado uma licença de adesão e compromisso com as condicionantes e você também poderá instalar o seu empreendimento e funcionar de forma legal. Muito importante nesses casos, se o impacto socioambiental for conhecido, não há necessidade de fiscalização por parte do órgão ambiental antes da liberação do licenciamento ambiental. Porém, aí entra a responsabilidade muito grande em cima do técnico, que precisa apresentar os projetos e os documentos de forma fidedigna, porque senão ele vai responder solidariamente junto com o empreendedor. É uma situação nova, importante, porque hoje o órgão ambiental ele é moroso muitas vezes sobre essas vistorias e esse laudo e esses projetos do técnico vai subsidiar para assinar o termo de compromisso ambiental e, conforme eu disse, tem as condicionantes para ser cumprida. Cumprindo essas condicionantes dentro do prazo, o empreendimento está totalmente legal e funcionando, gerando emprego, gerando impostos e trazendo aquela situação que a gente fala que toda empresa ou empreendedor tem uma razão social, que é gerar emprego, fazer o país crescer, o Estado primeiramente e também ajudar as pessoas. Existe também a situação da licença ambiental única. Como funcionará essa situação? Exemplo de uma propriedade rural que existe um armazém de grão, uma barragem, uma irrigação, um confinamento. Na legislação anterior, cada atividade dessa teria que ter uma licença à parte. Hoje, pode ser feito o licenciamento ambiental único de todas as atividades em apenas uma licença. No caso também de uma indústria, de uma mineração, que ela tem a licença de instalação e operação dela e, por exemplo, existe um tanque de combustível para abastecer a sua frota própria. Automaticamente, se esse tanque de combustível for acima de 15 mil litros, era obrigatório ter um licenciamento à parte, conforme a resolução 237 do CONAMA. Com essa situação de licença ambiental única, você pode incluir essa atividade na atividade principal e ter apenas uma licença. Quando eu falo de celeridade, isso vai ajudar bastante, porque antes teria 2, 3, 4, 5 processos
no mesmo empreendimento. Hoje é apenas um. Automaticamente será analisado mais rápido, com menos pessoas e gerar celeridade ao processo do licenciamento ambiental, desburocratizando bastante. Falando sobre a competência do licenciamento ambiental, isso está na Lei Complementar 140 de 2011. Não houve mudanças, vai continuar conforme a lei federal. Aqueles empreendimentos que a competência é federal continuam junto ao IBAMA. Aqueles que são estaduais continuam junto ao Estado e tem a questão da descentralização que passa para os municípios. Importante que o SEMAN aqui em Goiás precisa sempre estar normatizando e estar descentralizando esses municípios para estar liberando os licenciamentos ambientais de impacto local. Com isso, vai ter uma fiscalização mais rígida e automaticamente vai estar trazendo mais e mais celeridade, confiança naqueles licenciamentos liberados pelos municípios, que muitas vezes hoje até o próprio IBAMA multa o empreendimento que tem a licença ambiental do município, que foi liberada, o empreendedor não tem nenhuma culpa, mas foi liberado de forma errada, automaticamente o IBAMA muitas vezes multa a si mesmo. Exemplo de alguns desmatamentos que muitos municípios liberaram sem ter a competência para isso e o IBAMA mesmo assim multou as fazendas, o fazendeiro e também embargou as áreas. Essa constância de várias reuniões e normatizações feitas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente vai trazer mais tranquilidade também para quem requerer o licenciamento ambiental nos municípios. Uma situação que vai ajudar bastante também legalizar os empreendimentos, continua a exigência que é necessário renovar a licença com 120 dias de antecedência. Fazendo isso, o seu empreendimento ele é renovado de forma automática até a manifestação definitiva do órgão ambiental. Uma situação nova é a seguinte: se a licença ainda estiver em vigência com um prazo menor que os 120 dias, você pagando uma taxa como penalidade, o mesmo valor da taxa de renovação, o que significa então? Você vai pagar duas taxas e da mesma forma o licenciamento ambiental ele vai ser prorrogado automaticamente até a manifestação definitiva do órgão ambiental. Uma novidade tão esperada para os produtores de soja, milho, cana, os agricultores, é a questão do registro eletrônico, principalmente para quem tem árvores esparsas. Agora não é mais necessário obter licença de exploração florestal, desmatamento para esse tipo de corte de árvores. Basta fazer o registro eletrônico, que são aquelas árvores que têm esparsas na agricultura, no plantio. Você poderá cortar elas com o registro eletrônico, lembrando que não pode ser cortado aquelas espécies protegidas por lei, que são aroeira, piqui, ipê, baru, cerejeira, braúna e Gonçalo Alves. Essas espécies continuam sendo protegidas por lei, conforme o Código Florestal Brasileiro. Mas vai trazer uma situação de sair da irregularidade, que muitas vezes o produtor corta sem obter essa licença, porque ele precisa fazer o plantio, e agora a lei veio com esse registro eletrônico para resolver essa situação, que vai ajudar bastante o produtor rural. Mais uma novidade, pessoal, é que no Código Florestal Brasileiro fala que as áreas de preservação permanente de lagos artificiais, o que é lagos artificiais? Barramentos, barragens, represas. Era definido pelo analista ambiental. E agora, com a nova lei, aquelas barragens já construídas e também as que vão ser construídas, essas construídas ainda vai depender de como o órgão ambiental vai agir nessa situação, mas eu fazendo uma analogia de estar construída ou a construir, o procedimento é o mesmo, o impacto é o mesmo. Eu penso que vai valer também para as barragens que vão ser construídas agora. Foi definido na nova lei de licenciamento ambiental as áreas de preservação de barragens. Como que vai funcionar? Barragem com lâmina d'água de até 10 hectares, a APP dessa barragem vai ser 10 metros. Lâmina de água de 10 a 75 hectares, a APP dessa barragem será 15 metros. De 75 hectares de lâmina d'água a 500 hectares, a APP vai ser 30 metros.
E barramentos, lagos artificiais com área de acima de 500 hectares, a APP vai ser 50 metros. Uma novidade que agora não depende exclusivamente do analista, está em legislação e agora quem fizer o projeto ambiental precisa seguir essas regras. Uma situação que foi prorrogada, que foi a questão da proteção dos recursos hídricos quanto à instalação de algum tipo de empreendimento que gera poluição através de geração de efluentes. No caso, existia uma legislação que era obrigado a instalação desses empreendimentos ser no mínimo com 200 metros. Hoje, essa exigência da legislação, você respeitando a área de preservação permanente e a reserva legal, você pode instalar seu empreendimento. Mas na lei anterior ainda tinha situação, se você comprovasse que faria o controle de forma que não ia poluir os cursos hídricos, você poderia instalar também. Mas mesmo assim, eu como engenheiro ambiental vou continuar orientando os meus clientes, orientando os empresários a estar respeitando esses 200 metros. Se acontecer de não ter a situação de instalar com menos de 200 metros, aí a gente vai fazer e orientar a ter o controle de poluição para não chegar a poluir os cursos hídricos. Mas hoje não existe mais essa exigência de instalar o empreendimento com a distância de 200 metros. Os empreendimentos instalados ou em operação até dia 26 de dezembro de 2019 têm o prazo até 27 de dezembro de 2021 para estar regularizando e tendo desconto de 100% no valor das multas. O que significa isso? Hoje, se você protocolar o seu licenciamento ambiental, justificando que você deu entrada e já funcionava de forma ilegal, a data tem que ficar bem clara que é quem instalou até 26 de dezembro de 2019. Você vai ter isenção de multas ambientais, muito importante para você regularizar o seu empreendimento. Outra situação que é o compliance, uma palavra muito usada hoje no direito e também nas questões ambientais, para você trabalhar na precaução, caso aconteça alguma situação que você precisa agir, que você precisa intervir e não ter um licenciamento ambiental, você demonstrando para o órgão ambiental a urgência da situação, da interferência que tem que ser feita. Um exemplo, uma barragem que ela está tendo alguns indícios que pode trazer algum desastre, alguma coisa. Você comunicando o órgão ambiental, apresentando os projetos, apresentando o cronograma, como que está sendo feito isso, você pode fazer sem ser penalizado. Da mesma forma, no caso de uma indústria que está com seu sistema de tratamento, teve algum tipo de vazamento, alguma situação de emergência, ele comunicando ao órgão ambiental, ele não vai ter nenhuma penalidade e vai estar funcionando de forma legal. E também no caso de uma mineradora que tiver algum desastre, aí tem que ser analisado com mais tranquilidade, porque depende muito se tem metais pesados e qual vai ser o dano causado por isso. São novidades da legislação ambiental aqui do estado de Goiás, como eu disse, importantíssima, única, que certamente vai ser seguida em todo o Brasil. Lembrando que Goiás mais uma vez saiu na frente, como no final da década de 80, que a nova lei de licenciamento ambiental de Goiás, ela era de 1978 e o decreto de 1979 e a Política Nacional de Meio Ambiente do Brasil, ela é de 1981. Então, como naquela época, o estado de Goiás mais uma vez saiu na frente com a legislação anterior mesmo à nacional que está tramitando no Congresso Nacional. Pessoal, da série Engenharia Ambiental na Prática, esse foi mais um tema. Se você gostou, curte, dá um like, compartilhe. Você pode estar ajudando outras pessoas a resolver vários problemas na área ambiental e eu e minha equipe estamos prontos para estar auxiliando vocês, desde um contato inicial que a gente faz, um levantamento sem compromisso para demonstrar o que precisa regularizar, e somente depois de saber a realidade do empreendimento passar qualquer tipo de proposta. Comenta, siga, inscreva no meu canal. Grande abraço, até o próximo vídeo.